nam ni sha sha re nam. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Márcio Júnior. Estou aqui hoje para dar uma aula para vocês a respeito de formação de acordes. Esse vídeo aqui diz respeito a uma série de vídeos que estou fazendo sobre teoria musical básica, certo? Eu espero que vocês estejam antenados, caso não, podem voltar aí os capítulos que eu falei sobre harmonia, sobre melodia, sobre ritmo, sobre música, tá? Então, depois de esmiuçar um pouco sobre escalas, sobre intervalos, sobre os mais básicos acordes, hoje eu vou estar aqui aprofundando um pouco mais essa questão de como que esses acordes são formados e como que a gente nomeia eles, como que a gente percebe quando um acorde é maior, quando um acorde é menor, quando ele é aumentado, quando ele é diminuto, certo? Para isso, hoje eu vou utilizar aqui na primeira parte da aula a calimba com vocês e depois eu vou usar aqui a escaleta, pois a calimba ela é perfeita para eu dar os exemplos da escala maior natural, que é a escala de dó maior. Somente notas naturais, ou seja, não tem sustenido nem bemol. Essa minha calimba está aqui afinada apenas na escala maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E eu vou estar aqui mostrando para vocês como que nela fica fácil a gente visualizar as chamadas terças sobrepostas que vão formando os acordes, tá bom? Se você viu a aula passada, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando, tá? Se você nunca viu a calimba, diferentemente de um teclado, por exemplo, uma escaleta, um violão, ela tem aqui as notinhas dela dadas por essas palhetinhas aqui que quando a gente bate, ela vibra, tá? E a escala funciona o seguinte, tem até os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é alternado. Porque eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aqui de quebra tem o ré e o mi, bem agudinho, né? Então, por que que fica simples visualizar as tríades, né, na calimba? Porque dessa maneira aqui, ela fica como se tivesse já as tríades aqui, ó. Por exemplo, 1, 3, 5. Vou mostrar para vocês pelos números, que seriam dó, mi, sol. Aqui, ré, fá, lá. Mi, sol, si, fá, lá, dó, sol, si, ré, lá, dó, mi e si, ré, fá. Então aqui eu fiz todos os acordes, claro que aqui de forma melódica, tocando um depois do outro, todos os acordes do campo harmônico maior. Que se eu quiser tocar de uma vez, eu tocaria ou assim, ou faria de uma maneira que soasse as três notas ao mesmo tempo. Mais ou menos assim, tá? Então, de uma forma mais teórica, eu vou aqui utilizar as minhas anotações que eu escrevo, né? Para que fique mais fácil de vocês compreenderem de uma forma mais teórica mesmo, para vocês entenderem de uma forma mais metódica, né? Eu vou começar lendo aqui e quando for necessário eu vou utilizar novamente aqui o instrumento. Só queria que vocês entendessem isso, né? Que de 3 em 3 a gente tem os acordes mais básicos que são as tríades. Aqui agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai saber se o acorde é maior ou menor, para além de simplesmente escutar e perceber, poxa, esse acorde está mais vibrante, maior talvez, mais feliz. Ah, esse acorde está um pouco mais tristinho, pode ser menor. Poxa, esse acorde está triste, mas tem um negócio aqui diferente, mais tenso, então pode ser um diminuto, coisas dessa natureza, tá bom? Então, formação de acordes básicos, né?
que são as chamadas tríades. No tópico anterior, percebemos como são formados os acordes de uma maneira simples e direta. Agora, entenderemos com mais profundidade uma diferença fundamental entre os acordes, que é a sua qualidade. Assim como eu falei na aula passada sobre a qualidade dos intervalos, os acordes também têm suas qualidades, que é como eu falei, maior, menor, aumentado, diminuto, etc. Tá? Que relaciona sua característica de menor, maior, aumentado ou diminuto, como eu acabei de falar. Assim como as demais possibilidades de sonoridade geradas pela adição de mais uma terça, que vamos adentrar o campo de tétrades básicas, que é o último ponto desse curso de teoria básica, que vai ser quando eu for falar de campo harmônico e expandir o estudo também para as tétrades, tá bom? Mais posteriormente, outros acordes mais completos, serão com nona, 13ª, 11ª, coisas dessa natureza, tá? Para isso, usaremos a mesma escala maior natural para exemplificar os acordes maiores, menores e diminutos, assim como um exemplo extra para compreender o aumentado, que pode aparecer através de outras escalas, como menor harmônica ou melódica, assim como maior harmônica. As tríades, como já foi dito, são acordes formados pela sobreposição de duas terças. Então, pegaremos o exemplo do tópico anterior para analisar os intervalos que são formados entre essas três notas. Então, sobreposição de terças. Ó, digamos que aqui é uma terça. Dó, Mi. Mi, Sol também é uma terça. Então, quando a gente sobrepõe essas duas terças com essas duas terças, a gente tem o acorde Dó, por exemplo. Certo? Partindo da informação fundamental de que é a primeira terça que nos dá a informação de se o acorde pode ser maior ou menor, assim como a quinta justa nos informa se o acorde é normal, ou seja, maior ou menor, ou se a quinta for diminuta será diminuto, se a quinta for aumentada será aumentada. Então, o que eu quis dizer aqui? Que a primeira terça, ou seja, aqui, ó, ela vai dizer se o acorde é maior ou menor. Se essa terça for maior, Dó, Mi, é uma terça maior. Se você não sabe exatamente, não chegou a esse ponto, como eu falei na aula passada, vou estar disponibilizando aqui também uma lista, né? Para vocês perceberem os acordes, não os intervalos, mas também perceber audivelmente e perceber também de uma forma mais intuitiva, não, uma forma mais direta, se você for analisar os semitons. Por exemplo, lá na aula de melodia eu falei sobre a escala cromática. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó, né? Seguindo essa ideia aí, eu vou perceber que a terça maior, ela sempre será 4 semitons ou 2 tons completos. Por exemplo, Dó a Mi é uma terça maior. Por quê? Porque tem 2 tons completos ou 4 semitons. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido para chegar no Mi. Então, poderia fazer assim, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Pronto, cheguei no Mi, então, ó, 4 semitons ou 2 tons inteiros. Já a terça menor, ela sempre será 1 tom e meio ou 3 semitons. Por exemplo, Ré, Fá, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Apenas 3 semitons, tá? 3 semitons ou 1 tom e meio. Então, isso aí vai nos possibilitar perceber se todo e qualquer acorde que a gente estiver analisando, ele é maior ou menor, certo? Já a quinta justa a gente vai perceber que tem que ter 3 tons e meio, né? Às vezes a gente analisa até, pô, eu vou chegar lá no final da aula, vou mostrar para vocês. Mas vamos analisar aqui, 3 tons e meio. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É uma quinta justa porque eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Então aqui ficou o quê? 7 semitons, né? 7 semitons são 3 tons e meio. Então isso aí a gente percebe que é uma quinta justa para além da sonoridade. Fá a Dó. Lá a Mi. Tem essa sonoridade mais forte
que no violão, por exemplo, na guitarra é muito estudado às vezes, os chamados power chords, que é um acorde muito popularizado no âmbito do rock, tá? Que é um acorde de 2 notas, apenas a primeira e a quinta, né? Às vezes até, ó, a gente pega isso aqui do rock and roll, né? Porque eles faziam uma forminha no violão dessa maneira, tá? Então vamos lá. A gente pegando essa ideia aí da aula passada, como eu falei, os acordes que eu mostrei para vocês na aula passada, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, os 7 acordes formados pela escala de Dó, né? A gente vai perceber aqui o seguinte, Dó, Mi, Sol, o acorde de Dó. A gente vai perceber que de Dó a Mi é uma terça maior e de Mi a Sol é uma terça menor. Como eu falei nesse instante, porque Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, apenas 3 semitons. Se são apenas 3 semitons, é uma terça menor. Então aqui a gente já percebe que a tríade ela é formada pela sobreposição de 2 terças e que pode ser de formas variadas. Ou uma terça maior depois uma terça menor, ou uma terça menor depois uma terça maior, ou 2 terças menores ou 2 terças maiores, que vai ser o tópico que eu vou abranger aqui mais fortemente para vocês nessa aula de hoje. Então, se eu tenho aqui Dó, Mi, uma terça maior, e Mi, Sol, uma terça menor, eu tenho que esse acorde é maior, porque ele tanto tem aqui a terça maior dizendo que ele é maior, tanto ele tem a quinta justa, né? Dessa maneira, a gente tem um acorde maior, certo? Segundo acorde, Ré, será formado pela nota Ré, sua terça Fá e sua quinta Lá. Mas qual é o intervalo que forma? Ré a Fá. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, 3 semitons, então uma terça menor. Já Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, então ó, terça maior. Então aqui a gente já viu o caso contrário. A gente tem primeiro uma terça menor, depois uma terça maior, formando um acorde menor, que a gente tem o Ré, o Fá e o Lá. Quando a gente toca os 3 ao mesmo tempo, a gente tem um acorde Ré menor, tá? Já o terceiro acorde, Mi menor, vai ter essa mesma estrutura. Mi a Sol, a gente pode até colar, né? Do primeiro acorde, que foi o acorde Dó maior. A gente tinha terça maior, depois uma terça menor. Então, Mi, Sol é terça menor. Você já copia, ó. Mi, Sol, Si, terça menor. De Sol a Si vai ser o quê? Terça maior. Porque Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. 4 semitons ou 2 tons inteiros. Então, temos aqui a formação terça menor, terça maior. Mi, Sol, terça maior. Sol, Si, terça maior. Quando a gente vai do Mi ao Si, a gente sabe que é uma quinta justa, então quando a gente toca, a gente tem ó, o Mi menor, certo? Quarto acorde, Fá. Fá tem sua terça Lá e a terça do Lá é o Dó, que forma uma quinta com Fá, né? Então, Fá, Lá, Dó. Que acorde é esse, né? Fá, Lá é uma terça maior. Por quê? Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. 4 semitons, terça maior. Já do Lá ao Dó, é uma terça menor, porque Lá, Lá sustenido, Si, Dó. 3 semitons, né? Que dá aí um tom e meio. Então, sabendo que a gente tem aqui Fá, Lá, Dó, a gente tem o que? O acorde Fá maior. Agora, o quinto acorde, Sol, vai repetir essa mesma estrutura. Por quê? Porque a gente tem aqui Sol, sua terça Si, sua terça Ré. Então, Sol a Si, se vocês lembram do acorde Mi menor, você sabe que Sol a Si é uma terça maior. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. De Si para o Ré, a gente tem aqui uma terça menor. Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Então, Sol, Si, Ré é um acorde maior, porque ele tem terça maior e terça menor, que vai formar aí do Sol ao Ré também uma quinta justa, né? Então tem sempre essa estrutura. Primeira nota, terça, que pode ser maior ou menor, e geralmente a quinta justa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver que vai aparecer uma quinta diferente aí, tá? Então agora Lá, Lá, sua terça Dó, e a terça do Dó, Mi. Então Lá, Dó, se vocês pegarem o acorde que eu falei nesse instante, o Fá maior, a gente sabe que Lá, Dó é uma terça menor. Se a gente pega do Dó ao Mi, a gente tem que é uma terça maior. Por quê? Lá, Lá sustenido, Si, Dó.
do Dó. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Então aqui a gente tem novamente um acorde menor, porque é uma terça menor, depois uma terça maior. Então de Lá, Dó, terça menor, de Lá, Mi, quinta justa, né? Então a gente tem aqui o acorde Lá menor. Ele sempre dá essa sensação um pouco mais tristinha, né? Agora o último acorde, vamos ver aqui que ele vai ter uma diferença. Si, Ré, Fá. Então, a gente tem o Si, Ré é uma terça menor. Si, Dó, Dó sustenido, Ré. E agora, a gente tem também uma terça menor, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Então, são duas terças menores, o que ocasiona aqui a chamada quinta diminuta. Então, esse acorde, ele é o acorde menor com quinta diminuta. A gente tem Si, Ré, Fá. Ó, ele tem uma sonoridade diferente do menor. Ele é um pouco mais tenso, né? Porque ele tem, ó, fica mais suspenso, né? Uma sonoridade diferente do menor, por exemplo. Ó, o menor é um pouco mais ameno, né? Então, aqui eu mostrei para vocês os 7 acordes formados pela escala maior, né? Então, vou prosseguir aqui, ó. Nessa escala maior, percebemos 3 possibilidades de acorde: os maiores, menores e o diminuto. Para além disso, percebemos que podemos nomear os acordes por apenas uma letra que acompanha por um Mzinho, se relaciona o menor, sem a letra o maior e o Mzinho com B5, que é a quinta bemol, né? A quinta diminuta, o menor com quinta diminuta. Então essa nomeação chama-se de cifras. Então aqui a gente percebe que a gente pode chamar os acordes apenas de uma letra para facilitar aí, para não falar, quando for falar Dó, Dó, Mi, Sol. Não, quando eu falo Dó maior, a gente já entende que é as 3 notinhas básicas da tríade, né? Então essas cifras, o C é o Dó, o D é o Ré, o Mi é o E, F, Fá, G, Sol, A, Lá e B, Si. Como eu falei, se só tem a letra, é o acorde maior, C, Dó maior, D, Ré maior, F, Fá maior. Agora se eu tenho, por exemplo, BM, é um Si menor, DM, Ré menor, EM, Mi menor. E se eu tenho menor, B5 do lado, né? Com um parênteses assim, a gente vai ter, por exemplo, EM, B5, Mi menor com quinta diminuta. CM, B5, Dó menor com quinta diminuta, tá bom? Então, vamos lá. Antes de entrarmos à última possibilidade de tríades, que necessitará de uma outra escala, podemos aqui formular o padrão de acordes gerados por toda a escala maior, que assim como podemos falar nas escalas, os intervalos que era tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, como eu falei nas aulas anteriores, né? Toda escala maior tem essa formação e a partir de qualquer nota a gente consegue montar qualquer escala maior a partir dessa fórmula, né? Somente por relacionar a partir da escala de Dó maior quais os intervalos que formam. Dessa maneira, qualquer escala vai formar eles. Aqui veremos que todo primeiro, quarto e quinto acorde de uma formação de acordes, de uma escala, ou seja, será maior. O segundo, terceiro e sexto será menor. E o sétimo será menor com quinta diminuta. Então, percebemos que qualquer escala maior gerará acordes dessa forma que chamaremos eles pelo campo harmônico, né? Então, a gente tem primeiro acorde maior, segundo menor, terceiro menor, quarto e quinto maiores, sexto menor e o sétimo acorde menor com quinta diminuta, como eu mostrei para vocês, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si diminuto, né? Então, caracterizando o que a gente chama de campo harmônico, que a gente vai trabalhar melhor no próximo tópico. Então, da mesma maneira como eu falei, todas as escalas vão ter essa fórmula tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se a gente pega de 3 em 3 notas, ou seja, forma os acordes, as tríades, a gente vai ter que toda escala maior ela tem essa formação básica dos acordes.
O primeiro vai ser maior, segundo, terceiro menor, quarto e quinto maior, sexto menor e sétimo menor com quinta diminuta. Certo? Então, para a gente finalizar nossa aula, na aula que vem eu vou falar sobre as tétrades, né? Como eu falei para vocês, juntamente com o campo harmônico, que vai nos permitir entender que cada acorde possui uma função num trecho musical. Agora, para finalizar o tópico, iremos verificar a aparição do acorde aumentado. Para isso, iremos conhecer uma variação da escala maior, que é a escala maior harmônica, que tem sua diferença dada pela diminuição de um semitom no sexto grau da escala. Ou seja, a sexta maior se torna sexta menor. Portanto, para exemplificar ainda através da escala de Dó maior, transformaremos-a em harmônica. Ou seja, ao invés de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Dó, Si, Dó. Certo? Vou mostrar para vocês aqui na escaleta para ficar mais claro. Apenas com essa leve alteração, alguns acordes serão modificados, como o de Ré, Fá e o próprio Lá bemol, que alterou a estrutura da escala, e por consequência o seu campo harmônico, que vamos analisar agora, né? Então vou pegar aqui a escaleta, porque como a gente alterou a nota, o Lá virou Lá bemol, então não tenho mais como mostrar para vocês na calimba. Agora eu vou ter que usar a escaleta. Então, a escala de Dó maior. Modificando aqui, ao invés de Lá, Lá bemol, eu vou ter isso aqui. Percebe que já dá uma modificação na sonoridade. Se modifica a sonoridade de forma melódica, que é a escala que eu estou tocando, imagine os acordes. Vai ter alguma variação também quando essa nota entrar diferente, né? Então, se eu tenho um acorde, o primeiro acorde, vamos lá, Dó maior. Dó, Mi, Sol. Ré, Fá, Lá bemol. Olha, já teve a primeira diferença aqui. O acorde que era menor, Ré, Fá, Lá, tinha uma terça menor e uma terça maior. Agora virou terça menor e terça menor. Então, ó, já teve a modificação, né? Esse acorde que era menor virou diminuto. Teve uma leve diferencinha aí, né? O terceiro acorde vai ser a mesma coisa. Mi, Sol, Si. O quarto acorde vai ter uma diferença também. Porque quando era Fá, Lá, Dó, era Fá maior. Se virou Fá, Lá, bemol, Dó, vai ter uma leve diferença. E a gente vai perceber que Fá, Lá, Dó era terça menor, terça maior. Fá, Lá, bemol, Dó, o que era terça maior virou terça menor. Consequentemente, a outra terça será maior, né? Porque a gente diminuiu um semitom aqui na terça maior, virou menor. Como a quinta justa não modificou de lugar, a outra se transformou maior. Então o acorde que era menor, maior, ou seja, Fá, Lá, Dó, virou Fá, Lá bemol, Dó. Então aqui era uma terça maior e aqui uma terça menor. Se eu diminuir essa terça para menor, daqui para cá aumentou os semitons, né? Então que era terça menor virou terça maior. Então Fá maior, Fá menor. Tem uma diferencinha aí, né? Sol, Si, Ré não modificou nada, Sol maior. E agora a gente vai ter o acorde que eu estava falando para vocês, o acorde com quinta aumentada. Por quê? Porque o acorde normal era Lá, Dó, Mi. Acorde menor. A gente tinha uma terça menor e uma terça maior. Só que a gente tinha aqui, no caso, toquei errado para vocês, Lá, Dó, Mi. Eu tinha feito o mesmo Sol, né? Lá, Dó, Mi. Acorde menor. Se eu tenho aqui terça menor e terça maior, e aqui voltou um semitom, aqui ficou mais longo, né? E aqui ficou a mesma coisa. Então, isso que era uma terça menor virou uma terça maior. E aqui também era uma terça maior. Então, virou duas terças maiores, uma sobreposta à outra. Então, Lá menor
Lá bemol com quinta aumentada, bem estranho o som, hein? É tão estranho quanto a quinta aumentada, né? Ou diminuta. Bem estranho mesmo. E o último acorde é a mesma coisa. Continua sendo diminuto, que é si, ré, fá. Então, pessoal, aqui vocês perceberam que na escala maior, a gente tem maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto, né? Que se eu for tocar aqui... Quando eu transformei essa escala em harmônica, aí a gente já teve umas diferenças. O segundo acorde aqui, ele virou menor com quinta diminuta. O quarto acorde, ele virou menor. E o sexto acorde virou aumentado, né? Que é o acorde que tem duas terças maiores, formando aí uma quinta aumentada, né? Então a gente teria... Então fica bem estranho esse acorde com quinta aumentada, né? E depois o diminuto também, são dois estranhos, um do lado do outro. Claro que esses acordes estranhos, eles vão ter funções na música para gerar de fato esse estranhamento, né? Assim como o maior e o menor também têm funções básicas, esses acordes também têm funções, assim como os outros acordes que vão entrar depois, que são as tétrades, quando a gente coloca mais uma notinha, como eu até mostrei para vocês na aula passada, quando ao invés de 3 notas a gente tem 4. E assim por diante, tá? Então, aqui podemos perceber o acorde maior com quinta aumentada, como mostrei para vocês, sua formação dada pelo empilhamento de duas terças maiores. Assim como o diminuto pelo empilhamento de duas terças menores, os acordes maiores dados por uma terça maior, depois uma terça menor, e o acorde menor é formado por uma terça menor e depois uma terça maior sobrepostas. Tá bom, pessoal? Então eu sei que é muita informação, tá? É muita coisa, mas depois de um tempo vai fazendo sentido, vai ficando mais fácil para você, tá bom? E pouco a pouco a gente vai entendendo como que a gente aplica isso na música, tá bom? E espero que possa ter ajudado com vocês, entrando esse vídeo com o mantra de Ganesha, né? Que é uma divindade hindu que nos ajuda com a quebra dos obstáculos. Seja uma dificuldade que a gente está tendo na vida, seja um empecilho que às vezes a gente coloca ao aprender a teoria musical, por exemplo, ou uma dificuldade que a gente está tendo num relacionamento, ou uma dificuldade com a questão de prosperidade, coisas dessa natureza, né? Esse mantra ajuda a gente a se firmar nisso, né? A firmar em nós mesmos, ter paz no nosso coração para que a gente possa seguir, certo? Espero que tenha ajudado você, espero que tenha aprendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, certo? Se quiser aulas particulares comigo de uma forma mais direta para o que você está precisando, deixa um comentário também, vai ser um prazer ajudá-lo, tá? Se você tem alguns amigos também e quer fazer uma aula em grupo, pode ser bom que eu ensino várias pessoas ao mesmo tempo e fica melhor também pelo ajuste de valor que a gente consegue fazer, certo? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula, por mais densa, muita informação, né? Mas estuda direitinho para a gente chegar no último tópico desse curso básico de teoria musical e fechar com chave de ouro aí, com um ensinamento sobre campo harmônico, onde a gente vai perceber aí as tétrades, esses acordes que eu mostrei para vocês, com 4 notas, né? Ou mais, e perceber as funções desses acordes, certo? Até mais, bom estudo!